Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Vou fazer esse vídeo para vocês para tentar recapitular, pegar de uma forma geral todo o conteúdo de biologia celular. Como eu sei que é uma disciplina que vocês já têm, né? Essa disciplina específica nesse semestre, não dá para aprofundar muito. Porque nós temos vários outros conteúdos de biologia ainda para ver. Aí eu vou fazer uma recapitulação desses conteúdos de uma maneira resumida e tentar fazer um pouquinho mais didática relacionando com a vida de vocês propriamente dita e para depois nós estarmos fazendo algumas atividades avaliativas aí, tá? Aí, para iniciar, eu comecei com um resuminho bem simples, que eu fiz uns desenhos aqui bem ruins nas plaquinhas, porque eu sou uma péssima desenhista. Aqui, ó. Todos os seres vivos são formados por células. As plantas, os animais, quando eu falo de animais, envolve o ser humano também. O único tipo de ser humano que eu consigo desenhar é esse aí. E os micro-organismos, bactérias, protozoários, arqueias, com exceção dos vírus. Os vírus, eles não possuem células, eles são considerados seres acelulares. Eles precisam entrar dentro de uma célula de um outro ser vivo para daí ele conseguir manifestar as suas características, né? Daí quando ele entra dentro de uma célula, daí lá dentro ele consegue reproduzir, ele consegue evoluir, ele consegue realizar o seu metabolismo próprio, mas fora de uma célula de um outro ser, ele não é nada, ele não consegue fazer nada, então ele não tem célula, ele é considerado um ser acelular, diferente das bactérias, dos protozoários. Esses sim, esses têm célula, uma única célula, né? São seres unicelulares. Alguns são procariontes, porque a sua célula não possui um núcleo, o DNA fica solto aqui, que é o caso da bactéria, né? Ela é uma procarionte. E alguns são eucariontes, como nós. A sua célula, a sua única célula, possui um núcleo onde vai estar armazenando o material genético, o famoso DNA, tá? Mas todos os seres vivos possuem células. Por isso que se você pegar a película de uma cebola, você vai conseguir ver as células dessa películazinha que você pega lá de cebola. E são muitas, porque elas são microscópicas, tá? Nós temos muitas células, nós seres humanos, trilhões delas. Um ser humano que já está totalmente formado, né? No meu caso, caso de vocês, são adolescentes, possui trilhões de células. Porém, um dia, lá atrás, no princípio, nós éramos formados por uma única célula, tá? Que podemos chamá-la de célula zigoto ou célula ovo. E essa primeira célula, ela foi formada através da reprodução, tá? Foi a união do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. O espermatozoide do pai carregava 23 cromossomos. Dentro desses cromossomos havia DNA. O óvulo da mãe, mais 23 cromossomos, que eu esqueci de escrever aqui no meu desenho. Mas também possuía 23 cromossomos. E dentro desses 23 cromossomos, a fita de DNA com as características da mãe. Então, características da mãe aqui, características do pai aqui, se uniram e formaram a nossa primeira célula, que é o zigoto, tá? E essa primeira célula, ela foi se dividindo várias vezes num processo chamado mitose. A mitose é um processo de divisão celular da célula, onde a célula aumenta de tamanho, duplica todo o seu material e dá origem a uma célula nova. Então, onde era uma célula, se torna duas. E essa nova que surgiu é idêntica à primeira, porque antes dela se dividir, o material que ela possuía dentro dela foi totalmente duplicado. Então, se nós, seres humanos, somos formados por 46 cromossomos, porque nós herdamos 23 do pai e 23 da mãe, quando a nossa célula faz mitose, a outra célula nova também vai ter 46, porque antes dela se dividir, ela vai duplicar esse número de cromossomos e quando ela se divide, a outra que surgiu por último já vai ser idêntica à primeira, que nós chamamos de célula-mãe. Tá? Esse processo de mitose acontece o tempo todo, está acontecendo agora. Por isso que quando você começa a descamar a pele, seja a mão, né, seja a pele do rosto, né, aqueles produtos de beleza que fazem uma propaganda danada e tal, que vai te deixar mais bonito e tal, fala que vai remover todas as suas células mortas, porque as células morrem. Elas morrem porque outras células estão surgindo, e estão surgindo através desse processo chamado mitose. O processo só é diferente para a reprodução. Quando o seu pai foi produzir espermatozoides lá no testículo,
ele passou por um processo de meiose, porque daí a meiose, ela divide no meio o material genético. Então, lá no testículo possuía células que tinham 46 cromossomos. Só que quando aconteceu a meiose, que é um outro tipo de divisão, produziu espermatozoides com a metade do material, 23. A mesma coisa é a mãe. Lá no ovário, ela possuía células com 46 cromossomos. Mas quando aconteceu a divisão, né, por meiose, aí só veio com metade do material, que é 23, tá? Mas só para fins reprodutivos que a meiose acontece. A mitose acontece o tempo todo. O nosso maior osso é o fêmur, que é o osso da coxa, né? Vai aqui do quadril até o joelho. Esse osso, de 5 em 5 meses, ele está totalmente renovado, porque elas vão morrendo células e vão surgindo células novas por mitose. Então, mitose é considerado a principal forma de divisão celular, porque é a que mais acontece no nosso corpo, tá? Para regeneração, para renovação celular, o que é super importante, tá bem? Aqui, só para vocês terem noção do que vai acontecer depois, essa única célula que nós éramos, o zigoto, foi se dividindo várias vezes, de uma célula virou duas, essas duas, cada uma delas se dividiu de novo, virou 4, aí de 4 foi para 8, de 8 foi para 16, depois para 32, e assim foi, até chegar à grande quantidade de células que nós temos, que são trilhões de células. Depois que elas se dividem muito, elas vão começar a se diferenciar, né? Ainda lá no período embrionário, ainda lá quando nós estávamos no útero da mãe, e vai formar tecidos. Então, células, elas começam a se organizar, né? Vão se aproximando daquelas células que vão desempenhar uma mesma função, e daí elas vão formar um tecido especializado que vai desempenhar uma função específica, e depois esses tecidos também vão se unir e vão formar os órgãos que também têm função específica. E isso aqui não termina aqui, né? Os órgãos vão se organizar, quais que vão se unir para desempenhar uma função em conjunto e vão formar um sistema. Como, por exemplo, o sistema respiratório. Não é formado só pelo pulmão. De cara a gente já lembra do pulmão, né? Quando fala em sistema digestório, de cara a gente lembra do intestino, do estômago, mas é formado por vários órgãos. O sistema respiratório, por exemplo, pelas narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões, né? O sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? Então, depois aqui que os tecidos se uniram, formam os órgãos, esses órgãos ainda se organizam para formar sistemas. E vários sistemas, né, dentro de um mesmo corpo é um organismo, que é o nosso caso, o caso de todos os outros animais, o caso das plantas também, elas também formam sistemas. Por mais que a gente ache que a planta seja super simples e não realiza nenhum desses processos que nós realizamos, não é bem por aí, tá? Ela realiza vários processos bem complicados, mas vamos deixar isso para outra etapa, tá? Aí a célula, o que a célula tem? As células, elas têm basicamente, né, 3 componentes básicos: a membrana, o citoplasma e o núcleo, tá? Membrana, essa parte mais externa, núcleo, essa parte mais interna, que é onde vai estar o DNA. Ai, gente, eu tô aqui fazendo um suporte que meio improvisado, minha vida de youtuber não tá com nada, mas vamos tentando, né? E aqui no meio, ó, entre o núcleo e a membrana, nós vamos ter o citoplasma. E dentro do citoplasma, nós vamos ter várias organelas, que seriam como se fossem mini órgãos, né? Aí a gente já vai falar disso de maneira específica. Só ajeitar aqui. Primeiro deles, membrana plasmática. O principal objetivo, a principal característica da membrana plasmática: permeabilidade seletiva. Quando eu falo que algo é permeável, é porque ele absorve, tipo uma esponja de lava-louça, né? Vocês devem estar lavando muita louça nessa quarentena, porque eu acredito que vocês estão ajudando a mãe de vocês, eu espero. Ela absorve água, né? Se você colocar ela ali na água e retirar sem apertar, ela vai estar cheia de água. A membrana, ela também é permeável, só que a permeabilidade dela não é para qualquer produto, não é para qualquer composto, é seletiva. É como se ela formasse uma barreira, uma fronteira. Ela que vai delimitar o que entra e o que sai, o que entra e o que sai. E isso é super importante, tá? Para vários processos. Se a gente pensar num afogamento
de uma pessoa. Se for em água doce e se for em água salgada, é completamente diferente, né? A causa, a forma, como que essa pessoa morreu, né? Por que ela morreu por afogamento? Ela se afogou no mar ou ela se afogou no rio? Vai ser diferente por quê? Por conta da membrana, né? A água salgada, ela possui muitos compostos, muitos solutos, né? E a água de rio já não possui tanto. E na hora de entrar esse excesso de água dentro das nossas células, se for água salgada ou se for água de rio, vai ter uma diferenciação, porque a membrana, ela faz uma seleção do que vai entrar e do que vai sair. Então, a membrana, ela é responsável por controlar entradas e saídas de compostos da célula. Isso é importantíssimo para a nossa vida, tá? Logo após a membrana, nós temos o citoplasma. Principal característica do citoplasma, abriga as organelas. E eu costumo chamar as organelas de mini órgãos. Vai haver várias organelas. Eu até tentei desenhar algumas aqui. Vamos lá. Aqui nós temos o núcleo, né? Dentro do núcleo, nós vamos ter, tipo, o núcleo do núcleo, o nucleolo. Aqui é a cromatina, que seria o cromossomo, que é onde está o DNA. Em volta, nós vamos ter o retículo endoplasmático, nós vamos ter também mitocôndrias, vamos ter centríolos, vamos ter complexo de Golgi, vamos ter ribossomos, vamos ter lisossomos. São vários nomes bonitos aí que vocês já viram em outros vídeos das aulas passadas. Cada um desses, gente, desempenha uma função. Vou dar 2 exemplos. Respiração celular. As mitocôndrias, essas verdinhas que eu desenhei aqui, ó, muito mal. No livro vocês vão ver mais bonito e na internet também. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração. Ah, mas como que a gente faz para respirar, né? O ar, o oxigênio, principalmente uma grande quantidade de oxigênio, vai entrar pelo nariz, vai passar pela faringe, vai passar pela laringe, vai passar pela traqueia, vai passar pelos brônquios, vai passar pelos bronquíolos, vai chegar lá nos alvéolos pulmonares, que são cheios de vasos sanguíneos em volta, e esse oxigênio vai passar para esses vasos sanguíneos. Então, o oxigênio, ele vai para o sangue. De contrapartida, já está vindo através das veias, né, que também é um tipo de vaso sanguíneo, gás carbônico que foi produzido de reações que aconteceram aí no nosso corpo, no processo de respiração celular mesmo. Aí está vindo o excesso do gás carbônico que vai passar pelos alvéolos e vai ser deixado ali no pulmão. E esse gás carbônico, ele vai sair. O nosso processo de respiração é inspiração, né, ar que entra, e expiração, ar que sai. Tem que entrar uma grande quantidade de oxigênio e sair uma grande quantidade de gás carbônico. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente entende o processo de respiração e acha que acabou ali, no pulmão, passou para o sangue, beleza, tá tudo ok. Não é bem por aí. Depois que passou para o sangue, o que vai acontecer para chegar aqui nesse serzinho aqui super microscópico? O sangue, ele vai passar o oxigênio para as células. E daí, lá dentro da célula, vai acontecer todo um processo que é super complexo de respiração celular. Então, tudo que acontece no nosso corpo de uma maneira macro, digamos assim, que dá para perceber, que dá para ver, depois vai ser concluído de uma maneira micro. Ai, meu Deus, perdi meus papéis. Aqui. Depois vai ser concluído de uma maneira micro. Então, todos os processos do nosso corpo, ele é concluído depois a nível celular. O que você come? A gente come pela boca, né? Mastiga, alguns não mastiga tanto. Aí passa pela faringe, passa pelo esôfago, passa pelo estômago. A digestão já começa na boca, que vai ter várias enzimas aí que vai ajudar a digerir alguns alimentos na boca. Aí chega no estômago, aí vai acabar digerindo mais alguns tipos de alimentos, aí vai para o intestino delgado, também acontece mais alguns tipos de digestão com a ajuda de sucos que vêm lá do fígado, que vem lá do pâncreas, que fica armazenado na vesícula biliar e é despejado lá no intestino delgado. Todo um processo para a gente digerir a comida que a gente come. Chegou lá no intestino delgado, as paredes do intestino delgado, elas absorvem os nutrientes. E esses nutrientes, eles vão para o sangue. E do sangue vai para a célula. Chega lá na célula, quem é que vai concluir o processo de digestão? Os lisossomos, que saíram aqui do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele libera lisossomos. E os lisossomos, eles vão terminar a digestão. E quando eu falo de digestão celular, eu não falo só de comida. Às vezes é até algum invasor, algum intruso que entrou ali, às vezes até para causar uma doença, e o lisossomo vai lá e digere ele, destrói ele e acaba livrando a gente de alguma enfermidade.
tá? Então, tudo que acontece no nosso corpo, ele é concluído a nível celular. Só que as células a gente não pode ver. Nossa pele é cheia de células, a gente não consegue ver. Só conseguiria ver com o microscópio e depois de preparar uma lâmina aí com todos os cuidados necessários, certo? E agora, vamos lá para o núcleo, tá? O núcleo, ele armazena o material genético. Aqui no núcleo, ó, a gente tem, né, o núcleo, aqui em volta teria, né, a membrana com citoplasma, cheio de organela, só que aqui eu fiz o desenho só do núcleo. O núcleo vai ter um nucleolo aqui, tá? E aqui tem um material chamado cromatina. Essa cromatina, ela fica toda bagunçada. Ela só se organiza quando a célula vai se dividir. Aí ela se organiza como? Em pares de cromossomos. Esses cromossomos são os que você herdou do pai e os que você herdou da mãe. Os que você herdou do pai e os que você herdou da mãe, aqui, ó, no dia da fecundação. Então, na verdade, desde que aconteceu, né, a fecundação, que uniu o espermatozoide do seu pai, quando a sua mãe formou você, essas células só vêm se dividindo, né, e os cromossomos, eles continuam sendo os mesmos, eles só estão sendo, né, duplicados, né, eles estão sendo, vai surgindo cromossomos novos, né, com uma idade menos avançada, digamos assim, mas é uma cópia, né, fidedigna do primeiro aqui. Tá? Então, esses são os cromossomos que você herdou do pai e da mãe. Eles vão se organizar em pares. São 46. 23 você herdou do pai, 23 você herdou da mãe. Eles se organizam em parzinhos. Tá? Então, são 23 pares de cromossomos. Dentro desse cromossomo, e esses pares de cromossomos, gente, é esse negócio bagunçado aqui, ó, a cromatina. Tá? Eles ficam todos emaranhados. Aí, quando a célula vai se dividir, eles vão lá e se organizam. É tipo quando o professor sai da sala, né? Tipo, vocês estão lá fazendo maior furdunço, aí o professor aponta a porta, aí vocês vão lá e se organizam. Menos quando sou eu, né? Porque vocês não me respeitam, mas tudo bem. Se der um zoom aqui, ó, se você der um zoom no cromossomo, você vai ver que o cromossomo é formado da fita de DNA, tá? E essa fita de DNA, cada trecho dela forma um gene. Aí são os genes que são responsáveis pelas nossas características. Às vezes, vários genes vão se unir para definir a cor do olho, vários genes vão se unir para delimitar o biotipo do seu corpo, vários genes vão se unir para mudar o formato do seu nariz, da sua boca, sua altura e até algumas questões comportamentais. Então, o seu DNA é responsável por tudo que você é. E quando eu falo tudo, tipo assim, é tudo mesmo. Faça uma experiência de levantar aqui o cabelo aqui, ó. Eu não tenho, tá vendo? É reto. Só que tem gente que faz tipo um V aqui. O nome disso é bico de viúva. Quem faz esse bico de viúva aqui é por conta de um gene, né? Por conta de um trecho de DNA específico. Quem não faz é outro. Quando vocês cruzam o braço, qual que fica por cima? É o direito ou é o esquerdo? Se for o esquerdo que fica por cima, é por conta de um determinado gene. Se é o esquerdo é por causa de um, se é o direito é por causa de outro. Quando vocês cruzam a mão, aqui ó, o dedão, qual que fica por cima? Se for o direito é por conta de um gene, se for o esquerdo é por conta de outro. Isso é automático, vocês podem fazer a qualquer momento sem perceber que sempre vai ser do mesmo jeito. Então o DNA, o material genético, ele é responsável por todas as nossas características e ele está dentro das nossas células. Agora vocês tentem calcular isso aí, só assim, teoricamente, né? Não precisa calcular de verdade, só para vocês terem uma ideia. Nós temos trilhões de células. Cada célula possui um núcleo, né? E cada núcleo possui 46 cromossomos. Isso é uma característica da nossa espécie. Tá? Se fosse outra espécie, seria uma outra quantidade de cromossomos. E cada cromossomo ele é formado por uma fita de DNA. Se nós uníssemos, agora imagina o tanto de fita de DNA que a gente tem. Se essa fita de DNA ela fosse esticada, sabe? Totalmente esticada, daria para ir 8.000 vezes na Lua e voltar. É muito DNA. E é aí que vai estar toda a informação do que nós somos, de todas as características que nós temos e todas as características que nós vamos passar para os nossos descendentes, tá? Por isso, quando eu falo para vocês tomar muito cuidado quando vocês pensarem lá num futuro bem distante, daqui 20 anos, com quem que vocês vão acasalar para ter filhos, é porque as suas características vão se unir com as características da outra pessoa para gerar os seus descendentes. Então, muito cuidado quando forem escolher, tá? É só um resumo, gente, tá? Dessa parte de biologia celular,
para não parecer assim que é algo de outro mundo, porque os vídeos até agora eles vieram bem fragmentados, né? Aí eu tentei unir isso de uma forma resumida para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas eu vou tentar fazer mais videoaulas para vocês, prometo me esforçar para isso, é porque também não é muito fácil pra gente. Mas assistam e façam a atividade que vai ser proposta lá no ABA, tá bem? Beijo, fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa.